Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, todos em casa se cuidando, fazendo todas as atividades, todos os exercícios, que todos possam também estar tirando essas dúvidas nas nossas aulas, nos nossos plantões, certo? Hoje eu trago para vocês a resolução dos exercícios que passamos na aula passada. Eu trouxe a apostila para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais fácil, né? Já que é um mapa conceitual, então fica mais fácil da gente ver a posição das ligações teóricas que nós temos ali, certo? Então vamos lá, não vamos nos demorar. Trouxe aqui esse mapa, deixa eu mudar a minha figura de posição aqui para facilitar. Olha só, aqui nós temos a nossa página 20. Página 20, ela vai trazer a respeito da era do self, né? Essa era o conceito do capítulo, e aí vai falar sobre alguns textos a respeito também, né? Então, a era do self relacionando conceitos. Aí vai falar a respeito do tipo textual, né, dissertativo argumentativo, que defende uma ideia. Isso aqui tudo vocês já viram também na parte de interpretação, de redação, então eu não preciso dar uma ênfase nisso aqui. É importante eu falar mais sobre a questão aqui embaixo de período composto, certo? Meu foco aqui agora é falando do período composto. Esses outros aqui conteúdos vocês podem completar, mas meu foco é falar do período composto. E nós podemos ter aqui, ó, a narrativa, ou sendo a crônica podendo ser narrativa argumentativa, pode apresentar o período composto por subordinação, porque todo o texto, ao ser construído, a gente não vai conseguir utilizar somente período simples para construir o nosso texto. Nós teremos que ter esse período composto por subordinação. E ele pode ser, as orações podem ser adjetivas, substantivas e adverbiais. As adjetivas e as adverbiais nós veremos mais para frente, em outro momento, né, no terceiro bimestre. Nesse bimestre, nós vimos as substantivas. As substantivas, relembrando, elas têm esse nome porque a oração vai exercer a função de um substantivo. Ela vai substituir um substantivo. Ele vai estar ali presente, mas em forma de verbo ou em forma de verbo auxiliar ou de próprio substantivo acompanhado por um verbo que vai fazer esse sentido geral da nossa oração. As adjetivas vão ter essa função também e as adverbiais. As três aqui, cada uma vai exercer a função do nome a qual corresponde. As adjetivas de adjetivo, adverbiais de advérbio. No entanto, como vimos as substantivas, elas vão exercer a função sintática e podem ser, aqui nesse capítulo nós vimos as três primeiras. As substantivas podem ser subjetivas, né? Quando elas têm a função de sujeito. E aqui nós temos um exemplo. É verdade que a exposição das fotos não facilita a vida profissional. Nós temos as objetivas diretas, na qual vão funcionar como objeto direto da oração principal. Todos querem que você seja aprovado. Lembrando, gente, que todas essas orações nós vimos e eu estou reforçando com vocês para tirar a dúvida, assim, para reforçar o conteúdo que está se encerrando, chegando ao final. Então, para relembrar, a subjetiva que tem função de sujeito, quando eu tenho é verdade, essa é minha oração principal. E que a exposição das fotos não facilita a vida profissional, é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que tem função de sujeito dessa minha oração principal, que é verdade. Se vocês observarem, é verdade, sendo minha oração principal, ela não possui sujeito. Por isso que aqui essa oração subordinada tem a função de sujeito. Temos nas objetivas diretas o objeto direto. Então, todos querem é minha oração principal,
que você seja provado é meu objeto direto que está complementando o verbo querem, porque quem quer, quer alguma coisa. Então, aqui no caso, querem que você seja provado, tá? E nós vimos também as objetivas indiretas, que vão funcionar como objeto indireto da oração principal, desse verbo da oração principal. Então, nós temos: não gosto de que você saia à noite. Não gosto é a nossa oração principal. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de que você saia à noite. Uma coisa que eu reforcei muito com vocês em outras aulas é a presença dessa preposição aqui que nós estamos vendo. Então, toda vez que eu tiver essa preposição, o de, a, em, outras preposições, fiquem atentos porque eu só tenho duas opções de oração subordinada. Ela pode ser objeto indireto ou pode ser completiva nominal. Nesse caso aqui, ela está complementando um verbo transitivo indireto. Então, ela vai exercer a função de objeto indireto. Tá certo? Então, aqui, nesse mapa conceitual, nós completamos e finalizamos a ideia dele. Vamos ao próximo mapa conceitual e nele nós teremos a continuação dessa ideia. Então, aqui nós temos quanto vale uma imagem, que é o título do outro capítulo, né? Então, vamos relacionar esse conceito. Aqui eles vão falar a respeito do romance, como eu já tinha dito, mas aqui eu não vou falar tanto da questão textual, vou falar mais da parte gramatical. E aqui o romance, eles falam que pode apresentar o período composto por subordinação também. E essas orações, elas podem ser substantivas, que são as outras 3 orações substantivas que nós temos, né? Podem se classificar como predicativas, completivas nominais ou apositivas. Então, elas vão exercer essa função diante da nossa oração principal. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, elas complementam. Vão complementar o quê? Um verbo de ligação. Ser, estar, continuar, permanecer, parecer, permanecer, ficar e etc. Vamos sempre ter um verbo de ligação. E aqui é interessante vocês se lembrarem daquele conteúdo de predicado nominal. Quando vocês viram lá atrás a classificação dos predicados, tem o predicado verbal, nominal e verbo nominal. Aqui as predicativas, elas vão estar complementando um predicado nominal, ele é formado por esse verbo de ligação. Então, quando nós temos aqui embaixo o exemplo, a beleza é que determina o sucesso, eu tenho a beleza é como minha oração principal, e aqui eu tenho o meu verbo, né, de ligação. Se eu tenho um predicado nominal, eu preciso de um predicativo do sujeito. Então, aqui eu tenho a beleza, que é o meu sujeito, precisando de um predicativo. Então, eu tenho que determina o sucesso, a minha oração subordinada substantiva predicativa, porque vai exercer a função de predicado, de predicativo do sujeito da minha oração principal, tá? Temos aqui as completivas nominais. As completivas nominais, elas complementam o quê? Um nome, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Sempre um nome. Então, e elas vão ter essa presença que eu já tinha falado antes, da preposição. Então, quando eu tenho uma preposição, relembrando, eu vou estar complementando um verbo ou um nome. Quando eu complemento um verbo, é o objeto indireto. Quando eu complemento um nome, é um complemento nominal. Então, aqui eu tenho. Tenho a sensação de que estou correndo risco. Aqui na minha oração principal, que é tenho a sensação, e minha oração subordinada substantiva completiva nominal é
de que estou correndo risco. Aqui a minha preposição de exercendo essa ligação, né, para o complemento nominal da oração principal. No caso aqui, eu estou complementando tenho? Não, porque quem tem alguma coisa. Nesse caso, tem o quê? A sensação. Então, meu objeto direto já está respondido na própria oração principal. Então, mas sensação de quê? Essa sensação de que é que está sendo complementada na minha oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, certo? As apositivas, elas vão apresentar uma explicação de um termo da oração principal. Então, na positiva, eu vou ter um termo na oração principal que precisa de uma explicação, e aí, nesse caso, eu vou colocar o aposto, né? Então, nós temos, a ele só interessava uma coisa, que fosse reconhecido. Então, quando eu tenho a minha oração principal, a ele só interessava uma coisa, para aqui minha oração principal. E aí eu te pergunto, que coisa seria essa? Que fosse reconhecido é a minha oração subordinada substantiva apositiva, que está explicando o termo da oração principal, que é coisa, certo? Vou continuar agora com a nossa resolução de tarefa de casa, indo para a nossa próxima página, relembrando, a primeira que eu mostrei para vocês aqui é a página 20. Essa segunda página que a gente acabou agora é a página 32. E essa última página agora que nós veremos é a nossa página 40, confirmando para vocês. Então, eu tenho aqui página 20, página 32 e a última, perdão, não é 40, é 44, tá? Então, primeira é a página 20, a segunda a página 32 e a terceira é a página 44, que está aqui junto com vocês. Então, quando eu tenho aqui essa página 44, ela já não vai falar mais das orações subordinadas substantivas simplesmente. Ela já vai falar das substantivas, mas reduzidas de infinitivo que nós vimos. Então, aqui acaba que nós vamos relembrar todas as outras orações subordinadas substantivas, as 6. E quando elas se reduzem ao infinitivo, a gente permanece com a mesma quantidade, tá? Nesse capítulo, vai falar a respeito também de biografia, né? Retratos do mundo. E a biografia ela é muito importante para a gente falar aqui agora. Lá no livro, nós temos um texto que vai falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um texto do livro, né, do Machado de Assis. E o capítulo que está lá vai falar, ressalta um trecho, né, do livro, óbvio, e relembrando que Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma autobiografia ficcional, porque vai ser uma autobiografia de um personagem, né, de uma personagem, que é o Brás Cubas. Mas lembrando a vocês que a biografia é um texto que vai falar sobre a vida de uma pessoa. A autobiografia é quando uma pessoa fala da própria vida. Uma autobiografia ficcional é a personagem que conta a sua própria vida, mas por ela ser uma própria personagem, né, então vai ser ficcional. Eu quero ressaltar isso com vocês porque a gente vai falar sobre isso no nosso trabalhinho que eu vou passar. E aí, relembrando que a biografia é a história da vida de uma pessoa, por isso que eu estou relembrando. E aqui vai falar do romance, da autobiografia do personagem de ficção e tal. Vamos falar da nossa oração subordinada primeiro. O período composto por subordinação apresenta-se como? Em substantivas reduzidas também. Essas substantivas reduzidas, elas podem ser reduzidas de 3 formas: no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. Vamos relembrar que essas aqui são as 3 formas
nominais do verbo. O verbo pode se apresentar nessas 3 formas nominais: reduzida de gerúndio, quando termina em NDO, de infinitivo, quando ele demonstra a sua forma natural, né? Terminados em ar, er, ir ou or, que é da segunda conjugação, ou quando ele é do particípio, sendo o particípio regular terminados em ado ou ido, ou no particípio regular, que vai depender de cada verbo. Nesse capítulo, nós vimos apenas as reduzidas de infinitivo que correspondem às orações subordinadas substantivas, certo? E aqui elas vão exercer essa função sintática, né? Vão desempenhar a função sintática na oração, que podem ser sujeito, né? A subjetiva, que vai exercer a função de sujeito. E aqui nós temos como exemplo: não é conveniente comprar esta casa. Não é conveniente a nossa oração principal. Comprar esta casa é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Porque aqui nós não temos mais a presença da conjunção que é a conjunção integrante que vai ligar, né? Ela não é existente aqui na reduzida de infinitivo, ela não aparece. E o nosso verbo vai estar conjugado o quê? No infinitivo. Então, ele não estará conjugado, ele vai se apresentar na forma nominal do infinitivo, certo? Nós teremos também a objetiva direta, que tem a função sintática de objeto direto. Então, aqui é o exemplo. Quanto ao João, dizem ter fugido. Então, nós temos a nossa oração principal, quanto ao João, dizem, e, no caso, só dizem, tá? E ter fugido, a nossa oração subordinada substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, que nós temos o ter ali conjugado no infinitivo. Temos também a objetiva indireta, que exerce a função de objeto indireto. E temos o sucesso de Tina depende de ter dedicação. O sucesso de Tina depende nossa oração principal, e de ter dedicação, nós temos nossa oração subordinada substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. Relembrando que por ser objetiva indireta, está complementando um verbo transitivo indireto, então precisa da preposição. No caso, a conjunção integrante não vai aparecer em nenhuma delas, mas a preposição vai permanecer na objetiva indireta e na completiva nominal, tá? Nós temos aqui também a predicativa, que vai exercer a função de predicativo do sujeito, e a única alternativa é minha oração principal. Voltar para casa é minha oração subordinada substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Voltar, meu verbo está sendo apresentado no infinitivo. Nós temos a completiva nominal. Então, Camila sentia a necessidade de passar no concurso. Camila sentia a necessidade, minha oração principal. E de passar no concurso, minha oração subordinada, substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Mostro aqui para vocês novamente a nossa preposição e passar, que é o meu verbo que está no infinitivo. A positiva, por último, né? Então, temos o exemplo: diante disso, resta uma saída, ficarmos calados. Diante disto, resta uma saída, é a minha oração principal, e ficarmos calados, minha oração subordinada, substantiva, apositiva, reduzida de infinitivo. Temos o verbo aqui, ó, ficarmos, apresentado na sua forma de infinitivo. Pessoas, quero ressaltar com vocês que essa matéria aqui, ela foi finalizada agora. Para casa, eu vou passar lá na plataforma todas as tarefinhas de casa para vocês, juntamente com as orientações do trabalho que eu quero que vocês façam, tá bom? E espero que não tenham dúvida. Qualquer coisa, estou à disposição, e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinho, tchau!